Oi pessoal, hoje eu preparei aqui mais um vídeo de MDC para vocês, mas dessa vez com decomposição simultânea e com 4 números. Como nós vamos fazer isso? Bom, primeiro vamos organizar esses números aqui, vamos copiar eles aqui. O número 12, o 32, o 64 e o 120 e fazer uma linha na vertical. Bom, ficou assim dessa forma. Agora nós vamos decompor eles utilizando os números primos. Vou copiar aqui embaixo alguns deles: o número 2, o 3, o 5 e o 7, e assim sucessivamente. Nós vamos começar a decomposição utilizando o número 2. Então nós vamos decompor todos eles, nós vamos dividir todos esses números pelo número 2. Todos eles são divisíveis pelo 2. Então, 12 por 2 é igual a 6. Vou copiar o 6 aqui embaixo. O 32 por 2 é igual a 16. E o 64 por 2, que é igual a 32. E o 120 por 2 é igual a 60. Nessa outra fileira, todos eles ainda são divisíveis por 2. Então o que nós vamos fazer? Vamos repetir o 2 aqui novamente. E vamos dividir um por um. 6 por 2, que é igual a 3. 16 por 2 é igual a 8. 32 por 2 é igual a 16. E 60 por 2, que é igual a 30. Aqui nessa outra fileira, tem um número que já não dá mais para dividir por 2. Ele não é divisível por 2, que é o número 3. Mas ainda tem números que é divisível por 2. Então, nós vamos repetir novamente o número 2 aqui. E vamos repetir aqui embaixo o número 3 porque ele não é divisível. E vamos dividir o 8 por 2, que é igual a 4. Copio o 4 aqui embaixo. 16 por 2, que é igual a 8. Copio o 8 aqui embaixo. E o 30 por 2, que é igual a 15. Ainda tem números divisíveis por 2. Então, vou copiar o 2 aqui novamente. Vou repetir o 3 aqui, que ele não é mais divisível por 2. O 4 ainda é. 4 por 2, que é igual a 2. 8 dividido por 2, que é igual a 4. O 15 não dá para dividir por 2, então vou repetir o número 15 aqui. Ainda tem números divisíveis por 2, então repito novamente o número 2 aqui. Vou repetir o 3 aqui, como ele não é divisível. O 2 é divisível? Sim. 2 por 2, que é igual a 1. 4 por 2, que é igual a 2. O 15 não é divisível, então vou repetir ele aqui. Ainda dá para dividir? Dá. Vou copiar o 2 aqui novamente. Vou repetir o 3, que não dá para dividir. O 1 não dá para dividir por 2. Vou repetir ele aqui. O 2 dá por 2, então vou copiar aqui o número 1. O 15 não é divisível por 2, então eu repito ele aqui embaixo. Bom, já nessa fileira não tem mais número divisível por 2. Então, vou pegar o próximo número da sequência dos números primos lá. O próximo número que é divisível por eles é o número 3. O 3 dá para dividir aqui por 3. 3 por 3 é igual a 1. O 1 não dá para dividir por 3, vou repetir ele aqui. Esse aqui também não dá, vou repetir. O 15 por 3, que é igual a 5.
Aqui o 5 não dá mais para dividir por 3. Então, o próximo número da sequência que eu vou repetir, que ele é divisível por 5, é o 5. Copiei o 5 aqui. O 1 não dá por 5, esse 1 também não dá. Sabemos que o número 1 não dá para dividir por 5, então nós vamos repetir todos eles aqui. O 5 por 5, que é igual a 1. Então esse número 1 não é divisível mais por mais nenhum número da sequência dos números primos. Então nós vamos organizar aqui e selecionar alguns deles para a gente encontrar o resultado. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos analisar fileira por fileira. Nessa primeira fileira aqui, todos esses números são divisíveis por 2. Então nós vamos selecionar esse aqui, nós vamos manter. Se todos eles são divisíveis por 2, então nós vamos selecionar o número 2. Nessa segunda fileira aqui, todos eles também são divisíveis pelo número 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar aqui também esse daqui. Já nas outras fileiras, nós temos números aqui que não são divisíveis pelo 2. Aqui nessa fileira aqui, apenas o 8, o 16 e o 30 são divisíveis pelo 2. O 3 não é. Então o que nós vamos fazer? Como não são todos que são divisíveis por 2, nós vamos eliminar essa fileira. Porque para a gente selecionar os números, precisa ser todos divisíveis por 2, então essa fileira não serve. Nessa outra fileira, também tem números que não são divisíveis por 2, apenas o 4 e o 8. Nós também vamos eliminar essa fileira. Nessa outra fileira, também só o 2 e o 4 é divisível por 2, então vou eliminar. Nessa outra aqui também, apenas o 2 é divisível, também vou eliminar. Nessa aqui, tem o 3 e o 15 que é divisível por 3, mas o 1 não é divisível, então vou eliminar também. E nessa outra fileira aqui, o 1 não é divisível por 5, apenas o 5, então vou eliminar. Então, dos números da fileira que dá para dividir todos por um número, são apenas essas duas fileiras. Então, vai ficar assim, 2 vezes 2, que é igual a 4. E é a mesma coisa que 2 expoente 2. Então, o resultado desse MDC vai ficar igual a 4. Então é isso, pessoal, bem simples esse método. E esse é o resultado, né, desse MDC, desse máximo divisor comum. Espero poder ter ajudado vocês. E deixem seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.